Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Estamos numa série de ensinamentos da palavra de Deus com esse tema. Permita-me repetir. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. E hoje eu quero falar sobre língua, domando esta fera. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar que a língua é uma fera e como é que precisa ser dominada. Tiago capítulo 3, versículos 8 a 12. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, verso 12 e último. Pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então queremos falar sobre língua, domando esta fera. Eu sei que não é novidade para nenhum dos irmãos falar desse assunto, mas estou plenamente convicto de que este é um dos assuntos que nós devemos abordar com uma certa regularidade. Seria bom que falássemos desse assunto nas nossas igrejas, no mínimo uma vez por semestre, porque o menor membro do corpo é a língua. No entanto, disse Tiago, no capítulo 3 da sua epístola, do versículo 1 a 12, ele falando sobre a língua, é o menor membro do corpo, no entanto, é o membro do corpo que mais se utiliza, quando mal utilizado, para trazer perda, destruição da obra de Deus. Tudo que você diz, quanto o que você não diz, é importante. Para falarmos adequadamente, não só devemos falar as palavras certas no tempo certo, mas também não devemos dizer aquilo que não deve ser dito. O grande sábio Salomão, pelo Espírito Santo, ele escreve em Provérbios capítulo 25, versículo 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Na versão popular NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo versículo da palavra de Deus, Provérbios capítulo 25, versículo 11, diz assim: a palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro em cima de prata. Diga isso para quem está do seu lado, por favor. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Imagine a prata e agora você faz um desenho de ouro em cima dela. Que coisa linda, que coisa esplêndida, maravilhosa. Ali tem não só valor, porque nós sabemos que o ouro é caro, a prata também não é barata, mas mais do que isso, imagine, vai ficar uma coisa tão linda, você fazer um desenho de ouro em cima de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. A palavra certa, a palavra apropriada, a palavra correta, a palavra aplicada no tempo certo, na hora certa, é como um desenho de ouro em cima de prata. Os exemplos de uma língua não domada, não domesticada, não controlada, não governada, incluem mexericos ou fofocas, desprezo pelas pessoas, manipulações, heresias, falsos ensinos, exageros, murmurações, replicações, reclamações, bajulações, ostentações, mentiras e até orgulho. Então, antes de falar, pergunte-se: o que eu quero dizer é verdade? É necessário? É gentil? Se o que queremos falar não passar por esses 3 testes, chamados peneiras, é necessário?
É verdade? É necessário? É gentil? É melhor que não se fale. Tiago fala que um fagulho, me foge a expressão, uma faísca, obrigado, pode incendiar toda uma selva, toda uma floresta. Assim também a língua. 3 jovens subiram ao monte para orar. O primeiro disse: antes de orar, vou confessar o meu pecado. Eu tenho problema de prostituição, vivo caindo nesse pecado. Orem por mim. Estou confessando aqui como pecado, para que as minhas orações aqui nesse monte não sejam em vão. O segundo disse: ixi, meu pecado é pior do que o seu. 3 jovens, 3 rapazes. O meu pecado é da homossexualidade. O terceiro disse: ixi, o pecado de vocês é fichinha. O meu pecado, o seu é de prostituição, o seu é de homossexualismo, o meu é de língua. Eu estou doidinho para descer, para contar para todo mundo o problema de vocês. Então, amados, o que nós precisamos mais fazer é exercer controle sobre a nossa língua. Ela é uma fera, ela precisa ser dominada. Uma língua bem utilizada, ela vai promover edificação, comunhão, restauração de vidas. Ela vai gerar saúde, paz, prosperidade. Não é à toa que Salomão também diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Repita, por favor: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Com a língua nós podemos produzir vida, com a língua nós podemos produzir morte. Com a língua nós podemos produzir edificação, com a língua nós podemos produzir destruição. Então nós precisamos exercer domínio, controle sobre a nossa língua. E dentro desse tema, deste assunto, língua domando esta fera, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: exercendo governo sobre os pensamentos. Mas o que tem a ver exercer governo sobre pensamentos com dominar a língua? Tem tudo a ver, diga, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Descartes, um filósofo que se tornou famoso, uma das suas teses que ele defendeu foi esta, e se tornou muito conhecido e famoso, apesar de ter dito uma coisa tão óbvia: eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu penso. E aí se desenvolveu a linha de raciocínio: eu sou o que eu penso eu sinto, o que eu sinto eu desejo, o que eu desejo eu falo, o que eu falo eu tenho a tendência de fazer, de praticar. Logo, os meus pensamentos revelam quem eu sou. Repetindo: eu sou o que eu penso eu sinto, o que eu sinto eu desejo, o que eu desejo eu falo, o que eu falo eu tenho a tendência de fazer. Logo, os meus pensamentos revelam quem eu sou. O cara ficou famoso. Mas, por favor, defendamos a preciosidade da palavra de Deus. Cerca de 3.000 anos atrás, quer dizer, muitos anos antes, muitos séculos antes de Descartes falar eu sou o que eu penso, Salomão, pelo Espírito, falou a esse respeito. Quando ele disse em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Mas eu gosto mais da Nova Tradução nesse texto, NTLH, que diz assim, Provérbios 4, 23. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Permita-me repetir, Provérbios 4, 23, Nova Tradução da linguagem de hoje, versão popular, versão bíblica popular. Tome cuidado com os seus pensamentos. Ou melhor, desculpe. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Diga para quem está do seu lado, por favor, tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Daí a extrema importância de se exercer domínio, governo sobre os pensamentos. Porque os pensamentos se transferem em emoções. As emoções despertam desejos.
E os desejos nos levam a falar e ter a tendência de praticar aquilo que se originou na mente, por meio dos pensamentos. Então é extremamente importante nós exercermos controle, governo, domínio sobre os nossos pensamentos. Aí você pode dizer, como? Como eu vou controlar os meus pensamentos? Como? Há um ditado que diz assim, o passarinho pode até pousar, mas ele não pode fazer ninho. Então, a primeira maneira de exercermos governo, domínio sobre os nossos pensamentos, porque os pensamentos se transferem em emoções que por sua vez geram desejos e que por sua vez nos levam a falar aquilo que estamos pensando. Então a primeira maneira de exercermos governo, domínio sobre os nossos pensamentos é esta: não dê lugar à passividade, não dê lugar à inatividade na sua mente. Exerça autodomínio sobre os seus pensamentos. Não deixe a sua mente à mercê do que ela quiser pensar. Não permita viver com uma passividade ou com uma inatividade na sua mente, nos seus pensamentos. Não permita que a sua mente seja dominada por pensamentos prolixos. Não permita que a sua mente seja dominada por pensamentos relâmpagos. Pensamentos relâmpagos são literalmente os dardos inflamados que Satanás manda. Aos Efésios capítulo 6, versículo 16, Paulo disse assim: tomando o escudo da fé, com o qual apagareis todos os dardos inflamados do maligno. Quando a mente está tão entregue à passividade, à inatividade, porque não se exerce nenhum domínio sobre os pensamentos, acaba que essa mente fica totalmente à mercê de Satanás e se torna uma presa fácil nas mãos do diabo, porque o diabo manda dardos inflamados, que são pensamentos malignos, tipo, desista, você não vai conseguir, você não está com nada, não vale a pena viver, mate-se, cometa autoextermínio, suicide-se. Esses são pensamentos oriundos de dardos inflamados do maligno, por esta mente estar tão entregue à inércia. Diga para quem está do seu lado: exerça domínio sobre a sua mente. Diga para o seu vizinho: o passarinho pode até pousar, mas não pode fazer ninho. Segunda maneira de exercermos domínio sobre a mente, sobre os pensamentos, porque os nossos pensamentos vão nos levar a falar. Acabamos falando o que está na mente e acabamos nos revelando segundo o que pensamos. Fazer uso, melhor dizendo, da peneira ou do crivo de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Diga: verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Só empreste a sua mente a pensar em pensamentos que passem pela peneira de Filipenses 4:8, pelo crivo de Filipenses 4:8, porque se não forem pensamentos baseados nesses 6 pontos ou princípios, não permita pensar. Não haverá louvor a Deus esse tipo de pensamento. Terceira maneira de exercermos autodomínio sobre a mente. Diga: sujeitar a mente ao controle do espírito. Então nós exercemos autodomínio, disciplina, governo sobre a mente, quando nós não permitimos que os nossos pensamentos, a nossa mente fique passiva ou inerte. Segundo, quando passamos os nossos pensamentos pelo crivo, pela peneira de Filipenses 4:8. Só nos permitimos pensar o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. E em terceiro e último lugar, exercemos autodomínio sobre a mente, sobre os pensamentos, quando nós sujeitamos a nossa mente ao controle do nosso espírito. Eu gostaria de ter tempo, porque só aqui seria uma pregação, até um seminário, mas eu vou citar. Sujeitamos a nossa mente ao controle do nosso espírito quando nos utilizamos de 4 ferramentas. Primeira, diga: orar em línguas. Segundo, diga: orar a palavra. Terceiro, diga: adoração. Ter um estilo de vida que seja adoração. E quarto, diga: contemplação.
O que é orar em línguas? Orar em línguas, literalmente, é praticar oikodomeu. Palavra estranha, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, Paulo disse assim, na parte A do versículo: aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. A palavra edificar é sinônimo de construir. E a palavra edificar, construir, é a mesma palavra que Jesus usa lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, quando Jesus fala do homem prudente e do homem nécio, tolo. O prudente constrói a casa sobre um alicerce de pedra, de rocha, porque quando vem o vento, a chuva, a tempestade, a enxurrada, esta casa não se abala. Porém, o homem imprudente, tolo, nécio, estulto, ele constrói a sua casa sobre um alicerce de areia. Quando vem a tempestade, a chuva, o vento, essa casa cai. E a palavra que se usa, construir, lá em Mateus 7, 24, é a mesma palavra que se utiliza em 1 Coríntios 14, 4, que é edificar. Edificar ou construir vem do grego oikodomeu. Oikodomeu quer dizer construir a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus dentro de si. Construir a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus dentro de si. Então, quanto mais você fala em línguas, você se edifica. Isto é, você constrói a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus dentro de si. Olha para mim, por favor. O que você precisa mais além da presença de Deus e do poder de Deus dentro de si? É a graça dele. Ela te basta. Paulo diz: Senhor, tira de mim o espinho na carne, não suporto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. E o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, responde Paulo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Uma das maneiras de você receber mais graça, presença, poder e favor de Deus dentro de si é orando em línguas o dia inteiro. Orando em línguas o dia inteiro. Amém? Por favor, coloque o seu celular aí agora no silencioso, agora. Por favor, cheque por gentileza. Por gentileza. Obrigado. Então, quanto mais você ora em línguas, mais você está praticando oikodomeu, você está construindo a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus dentro de si. E sobrenaturalmente, quanto mais você se edifica desta forma, consequentemente, a sua mente se sujeita ao controle do seu espírito. Segunda maneira de sujeitar a mente ao controle do espírito, orando a palavra. Orar a palavra não é declarar a palavra. Orar a palavra não é profetizar a palavra. Orar a palavra é se alimentar da palavra, comer a palavra, degustar a palavra. Exemplo, vou orar o Salmo 23. O Senhor, estou me alimentando, comendo a palavra, me deliciando, degustando. O Senhor é o meu pastor, meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor, aleluia, é o meu pastor, meu pastor, meu pastor, meu pastor, meu pastor. Nada me faltará, nada, absolutamente nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor, meu pastor, meu pastor. Bem, fiz uma ilustração, e por sinal, me deliciei e degustei a palavra aqui. Diga, orar em línguas, o dia inteiro. Diga, orar a palavra. Diga, adorar. É ter o estilo de vida de adoração. Exemplo, Lucas 7, 36 a 50. Aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa de Simão o fariseu. Ela se colocou ali como uma adoradora. Simão, dono da casa, não fez nada pelo Senhor. Não lhe cumprimentou com ósculo santo, beijo na face na chegada. Não derramou óleo sobre a sua cabeça para ungí-lo, honrá-lo. Não mandou que o escravo lavasse seus pés, tampouco uma toalha para secar. Mas aquela pobre, coitada, miserável, prostituta, pecadora, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, secou com os cabelos, ela beijou
os pés de Jesus com seus lábios e ainda derramou um vaso de alabastro, 300 denários, 1 ano de trabalho. Ela é um exemplo de adoração. E por último, diga, contemplação. Então nós sujeitamos a nossa mente ao controle do Espírito, quando nós oramos em línguas, quando nós oramos a palavra, quando nós temos um estilo de vida que é tido pelo Senhor, um estilo de adorador, e quando nós contemplamos o Senhor. Contemplar é se voltar a Ele de maneira silenciosa, no seu espírito. E quando isso acontece, você é mergulhado na presença dEle e você percebe a grandeza dEle. E quando isso acontece, você o contempla, o seu coração se estremece, vem o quebrantamento, ficamos silenciosos, oferecemos lágrimas copiosas e somos possuídos pela sua glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como que pelo Espírito do Senhor. Imagine o sol do meio-dia, com seus raios solares, sem nenhum filtro de nuvem. Você coloca um espelho. Os raios solares batem no espelho e são refletidos. Sem óculos escuro, você consegue olhar os raios solares que estão sendo refletidos pelo espelho? Sim ou não? Ninguém consegue. É muita luminosidade. Ei, quando você contempla o Senhor, a glória dele vem sobre você. E como um espelho que reflete o sol, os raios solares ao meio-dia, e ninguém suporta ficar olhando, assim é a sua vida. Quanto mais você contempla o Senhor, tanto mais a sua mente se sujeita ao controle do seu espírito, porque foi no seu espírito que você nasceu de novo, foi no seu espírito humano que o Espírito Santo veio habitar, e quanto mais você reflete a glória de Deus, por onde você passa, por estar vivendo uma vida de contemplação, tanto mais a glória de Deus refletida através de você vai expulsar os demônios, vai curar os enfermos, vai tocar os corações dos pecadores e levá-los ao compungimento, ao quebrantamento, ao arrependimento e ao novo nascimento. Ninguém suporta o diabo, o capeta, o inferno, os demônios, os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes do mal. Não suportam um pastor cheio da glória, que reflete a glória, porque contempla o Senhor. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor dentro de você, que te capacita a contemplar o Senhor, e quanto mais você contempla o Senhor, você se coloca sem lei, sem véu, sem vendas nos olhos diante dele, porque a lei ficou para trás, você tem livre acesso, e aí você o toca para ser tocado por ele, e quando você é tocado por ele, você manifesta a glória dele, e Cristo vai sendo cada vez mais construído dentro de você. Quem está entendendo, diga 3 aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem, então, exercemos governo da mente dessa forma. Diga, controlando os pensamentos. Exerça autodomínio sobre os pensamentos. Não deixe a sua mente inerte, inativa, passiva. Segundo, exercemos controle sobre os pensamentos. Diga, orando em línguas. Terceiro, diga, orando a palavra. E quarto, diga, contemplando o Senhor. Amém? Então exerça autodomínio sobre os seus pensamentos. Passe a sua mente pelo crivo de Filipenses 4:8 e sujeite a sua mente ao controle do seu espírito. Como? Orando em línguas, orando a palavra, tendo um estilo de vida de adoração e contemplando o Senhor. Amém? Em segundo lugar, nessa mensagem, além de falarmos da importância de exercer domínio, governo sobre a mente, eu gostaria de exemplificar o quanto o mau uso da língua é maléfico, é destruidor. São as chamadas pragas, por exemplo, que os pais lançam sobre os filhos. Ou as pragas que as pessoas lançam sobre si mesmas. E que vão trazer um prejuízo para a vida da pessoa, até que ela seja encontrada por Cristo, se converta
e comece a exercer autodomínio sobre a língua e sobre a fala, para que a sua vida, o seu estilo de vida, o seu presente e o seu futuro seja transformado. Mas quero exemplificar alguns exemplos de mau uso da língua, de pais sobre filhos lançando pragas. Quando você casar, você vai ver, vai pagar tudo que você fez comigo. Às vezes no momento de ira, no momento impensado, um pai ou a mãe lança palavras malditas desta forma sobre os filhos. Seu casamento não vai dar certo, você vai ver. Os seus filhos vão fazer pior com você do que você fez comigo. Às vezes o pai, porque o filho não foi bem na escola, por falta de vigilância, não tendo clareza do quanto as palavras são sementes e produzem de acordo com a sua própria espécie, às vezes se voltam a dizer, a falar coisas como: meu filho é burro, é um besta, meu filho é idiota, meu filho é bobo, meu filho é danado, meu filho é tentado, é um diabinho, é um moleque. Moleque é nome de demônio. Meu filho é desgraçado, meu filho é perdido, é chato, não presta para nada. Eu não aguento mais esse menino. Às vezes a mãe fala: eu não aguento mais essa menina, relaxada, porca, é uma porca. Serve para nada, não presta para nada, só dorme o dia inteiro, levanta tarde e não presta nem para lavar uma louça. Meu Deus, quantas palavras de maldição que são lançadas. Diga misericórdia. Quero exemplificar agora o mau uso da língua em relação a si mesmo. Pragas que a pessoa lança sobre ela mesma. Eu sou danadinho. A minha doença. Com uma certa frequência eu ouço as pessoas dizerem: a minha enxaqueca. Batizou, vai ficar ali, não vai sair. Pode ser o Benny Hinn, Billy Graham, pode o Kenny Hagin ressuscitar, que era tremendamente usado em milagres. Pode ser Valnice Milhomens, vale por 1000 homens. Pode ser Dr. Ronaldo, pastor lá de Alphaville, que cura com remédio e cura com oração. Pode ser um crente mais tocha, mais cheio do fogo, orar para essa pessoa, a sinusite não vai sair, a enxaqueca não vai sair, o bico de papagaio não vai sair. Ah, pastor, ora por mim, porque eu estou com uma dor aqui no meu bico de papagaio. Batizou, não vai sair não adianta orar não. Cuidado com palavras negativas que você profere ao seu próprio respeito. Sou feio. Como é que pode ser feio, meu irmão? Quem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus e ainda se tornou filho de Deus. Olha para mim como que eu sou lindo, olha só. Olha só. Já tenho dono. Dona. Meu irmão, você é lindo. Minha irmã, você é linda. Pare de reclamar, de murmurar, de falar mal do seu cabelo. Por favor, pare de falar mal do seu nariz. Ei, eu não sei quantos... Se fosse desenvolver computadores para ter a capacidade de olfato que tem o seu nariz, é um Maracanã cheio de computadores para tentar, um estádio cheio de computadores para tentar imitar a capacidade de olfato do seu nariz, ainda não chegaria lá. Meu Deus do céu, Deus te fez perfeito, você é imagem e semelhança dele, Deus não faz nada feio, e para completar, ele veio com o sangue dele, você que já foi encontrado por Cristo e nasceu de novo, ele te banhou com seu sangue, ele removeu as suas vestes de pecaminosidade, de iniquidade, e te vestiu com as suas vestes de justiça, e te deu o brilho da glória dele, ele ungiu seus lábios com a brasa viva do altar, escreveu o teu nome no céu, e ainda plantou o Espírito Santo dentro de você. Aleluia! Como é que você é feio, meu irmão? Como é que você é feia, minha irmã? Tudo bem, pode ser que um seja um pouquinho mais bonito que o outro. Uma seja um pouquinho mais bonita do que a outra. Mas todos são lindos. Todos são menina dos olhos do Pai. Diga amém. Amém. Então não fique se amaldiçoando, dizendo: sou feio, sou feia, sou um crente fraco, eu sou um coitado. A minha vida é tão difícil, nada dá certo para mim, não vou conseguir, ninguém se importa comigo. Como é que ninguém se importa com você, ei? A triunidade mora dentro de você. Não é só o Espírito Santo que mora dentro de você, não. Papai mora dentro de você, Jesus Cristo mora dentro de você, o Espírito Santo mora dentro de você. Vou provar, João capítulo 14, versículo 23. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Esse texto está dizendo
que a pessoa que ama a palavra de Deus é habitada pelo Pai e por Jesus. E o Espírito Santo, onde fica? Jesus disse em João 14, versos 16 a 18, ele disse que partiria para a glória. Os discípulos ficaram tristes, perderiam a doce, meiga, singela, maravilhosa companhia de Jesus. Mas Jesus disse, João 14, 16 a 18, não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador no meu lugar, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus disse, Ele habita convosco, porque até então o Espírito Santo só estava na vida do homem Jesus, e estará em vós. Ele quis dizer, eu vou subir, vou interceder e Ele vai se derramar. E no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quase 120 discípulos de Jesus reunidos, no 10º dia, o céu se rasgou, e a Bíblia diz em Atos 2:1 a seguir, que de repente, um som como que de um vento veemente, impetuoso, invadiu aquele lugar, e foram repartidas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e todos ali começaram a falar em outras línguas, as línguas do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ei, você é habitado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uau, diga uau. Será que papai não merece pelo menos 3 aleluias, porque as 3 pessoas da Trindade moram em você? Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Então não diga, ninguém se importa comigo, eu sou solitário, eu não tenho ninguém. Você não tem ninguém não, você tem tudo. Você tem as 3 pessoas da Trindade com você. É tão difícil ser crente, liderar é tão complicado, as pessoas são tão difíceis. Difícil coisa nenhuma, difícil foi o que Jesus fez, de escalar o monte do Calvário e se entregar no nosso lugar. Diga amém. Amém. Então, ao invés de se amaldiçoar terceiros, se amaldiçoar, abençoe e nunca amaldiçoe. Diga para quem está do seu lado, abençoe. E nunca amaldiçoe. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. A língua é uma fera que precisa ser dominada. É um assunto que a gente, com uma certa frequência, devemos meditar, para nós não nos incorrermos em erros que nos levem a produzir morte com a língua. Provérbios 18, 21, já citamos, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então vamos abençoar e nunca amaldiçoar. Tiago capítulo 3, versículos 8 a 12, nós lemos no início, e eu quero lembrar, nenhum homem consegue domar a sua língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal, com ela bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3, 8 a 10. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, repita por favor, torpe. A palavra torpe vem do grego sapros, que significa cheiro de peixe podre. Imagine uma feira. E depois, ao fim da feira, vem um caminhão-pipa da prefeitura e lava a rua. Na manhã seguinte, você passa por ali, naquela rua, você sente cheiro de quê, meu irmão? Cheiro de peixe podre. Essa é a palavra torpe. Ela soa nas narinas de Deus como peixe podre. Provérbios capítulo 21, versículo 23, a Bíblia diz, o que guarda a boca e a língua guarda das angústias da sua alma. Se nós não queremos viver uma vida de angústia, guardemos a nossa boca e a nossa língua. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não paremos para ouvir más conversações, não façamos parte de grupinhos que se utilizam de más conversações, não estejamos nas rodinhas daqueles que vivem falando mal, difamando, criticando.
Se tivermos que falar mal, falemos na cara, com amor e carinho. Confrontemos as pessoas, não no sentido de destruir, mas de motivar, da maneira certa, com palavras apropriadas, conforme está em Provérbios 25:11, que já citamos. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Nova tradução. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Então, não falemos mal por trás. Se tivermos que fazer algum comentário acerca de alguém, que seja tete a tete, que seja cara a cara, mas com tempero do amor, da graça, da unção, da compaixão, de maneira que, ao invés de destruir, de matar a autoestima de alguém, nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, para elevar a autoestima, para despertar, para levar a pessoa ao convencimento de que ela precisa mudar algo na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Diga para o seu irmão: tenhamos palavras agradáveis, temperadas com sal. Amém? Provérbios 11:11. O Brasil está passando por uma crise e vai sair dela. Diga amém. Mas tomemos cuidado com o que falemos acerca da nossa nação. Não usemos a nossa boca para amaldiçoar os nossos governantes. Ao invés de falar mal, de criticar, de espalhar más notícias, paremos para orar e clamar, interceder e pedir ao Senhor que gere temor, quebrantamento e que levante na nossa nação políticos que tenham caráter, que sejam tementes e que sejam uma bênção no governo desta nação. Sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 11, versículo 11, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante. Mas as palavras dos maus a destroem. Em outra versão, ímpios. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante. Mas as palavras dos maus a destroem. Que tipo de linguagem eu e você, querido? Você que está me dando o privilégio de ser ministrado através desta filmagem, desta gravação. Que tipo de linguagem você tem usado em relação ao nosso Brasil, aos nossos governantes? Ao invés de reclamarmos, eu digo isso com amor e carinho, façamos como disse Jetro para Moisés, 18:21 de Êxodo. Disse Jetro para Moisés, porque ele estava sobrecarregado: escolhei, pois, dentre vós, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos para liderarem sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Façamos o mesmo, clamemos e vamos dizer ao Senhor: Senhor, levanta homens capazes, diga homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe, Senhor, no Senado, nos ministérios, nos estados, nos municípios e na presidência desta nação. Posso ouvir um amém? Abençoe a sua família, abençoe a sua profissão, abençoe seu carro, abençoe sua casa, abençoe seu lar, abençoe seu cônjuge, abençoe seus filhos, abençoe os seus avós, os seus netos, abençoe o seu sogro, a sua nora, o seu genro, e abençoe a sua sogra também. Isso é só para quebrar o gelo, desculpe, é brincadeira. Abençoe sua célula, abençoe o seu líder, abençoe seus liderados, abençoe seu discipulador, por favor, abençoe os seus discípulos, abençoe seu pastor, abençoe o seu prefeito, abençoe o seu governador, abençoe o seu presidente, Michel Temer, abençoe a sua igreja, a sua cidade, a sua nação, abençoe, 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 e comece se abençoando a cada dia, dizendo assim: bom dia, Espírito Santo, bom dia, papai, bom dia, Jesus. E logo a seguir, comece a se abençoar, dizendo assim: eu sou feliz, porque a minha felicidade está em Cristo. Eu sou justo, porque minha justiça é Cristo. Eu sou próspero, porque sou justo.
Eu sou sarado, curado e liberto, porque Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades do corpo e da alma. Eu sou livre de toda acusação, culpa e condenação. Eu sou livre do medo, porque Ele me ama. Ele me ama. Ele, o Pai, me ama tanto quanto Jesus Cristo me ama. Diga 3 aleluias, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. E por fim, obrigado, que A mais fraquinho. Por fim, obrigado pelo seu A, sua reivindicação. Eu vou encerrar. Evitando fofocas e intrigas. Como? Usando a prática das 3 peneiras. Como evitar fofocas e intrigas na igreja? Eu vou ler o meu esboço simplesmente para ganhar tempo, porque eu preciso encerrar. Para diminuir a fofoca no ambiente de trabalho, de igreja, de célula, de família, institua o exercício das 3 peneiras. Funciona assim. Toda vez que uma pessoa for contar algo a outra, esta deve perguntar: você já passou o que vai me dizer pelas 3 peneiras? As 3 peneiras são as seguintes. Primeira peneira, diga por favor, é verdade? Significa dizer o seguinte: o que você tem a me dizer é verdade? Tem certeza que é um fato? Algo que realmente aconteceu? Segunda peneira, diga por favor, é necessário? Significa essa peneira: você gostaria que falasse de você o que você vai me falar agora? Terceira peneira, diga, é gentil? Significa essa peneira, significa o seguinte: o que você tem a me dizer agregará valor para a igreja, para a célula, para a família? Melhorará o relacionamento entre as pessoas do seu convívio? Se o que a pessoa tiver para falar não passar pelo teste das 3 peneiras, diga 3 peneiras, diga é verdade, é necessário, é gentil. Se não passar pelo teste das 3 peneiras, significa que é algo que não deve ser contado. Não deve ser contado. Pois provavelmente se trata de uma inverdade, não é uma verdade. Só o fato de as pessoas saberem que será aplicado o teste das 3 peneiras, isso é o suficiente para que evitem a prática da fofoca, pois não querem passar pelo vexame de uma exposição. Aplique este teste na sua célula, na igreja, na sua empresa, no seu local de trabalho, por onde você passar, e não perca a oportunidade de instruir a prática das 3 peneiras. Por fim, já que Tiago disse que a língua é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, Tiago 3,8, como é que eu faço então para exercer controle sobre a minha língua? Primeiro, diga, linguagem sã. Eu preciso ter uma linguagem sã, uma linguagem sadia. Tito capítulo 2, versículo 8 diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não tenha o que de vos acusar. Eu preciso ter uma linguagem sã, pura, santa, nada de palavras torpes, nada de palavras pesadas, indecentes, palavras que causam morte, tristeza, dissabor, desânimo. Não, isso não deve sair dos meus lábios. Não é à toa que Paulo disse em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, com cheiro de peixe podre, sapros do grego, mas só que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. As palavras que saem dos nossos lábios, que saírem, tem que ser palavras boas, que edifiquem, que gerem vida, que gerem ânimo, que gerem motivação, que gerem graça, que gerem alegria, fé, saúde e bem-estar. Se você concorda, diga amém. Amém. Segundo, para exercer governo sobre a língua, além de usar uma linguagem sã, irrepreensível, santa, saudável. Segundo, submeta a sua língua à autoridade de Deus, orando, consagrando-a. Salmo 141:3, o salmista disse assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. E terceiro e último, sigamos o conselho de Tiago, meio-irmão de Jesus, na sua epístola, capítulo 1, versículo 19, quando ele disse assim: e todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Diga, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então nós exercemos domínio e controle sobre a nossa língua quando nós pensamos para falar e falamos palavras saudáveis, sãs e irrepreensíveis. Segundo, quando nós todos os dias consagramos a nossa língua, os nossos lábios ao Senhor e peçamos a Ele que ponha uma guarda à nossa boca, que o Espírito Santo nos ajude. Terceiro e último, quando nós mais ouvimos do que falamos. Se você tiver que falar,
e falar muito, fale o que edifica. Qual é o segredo? É o segredo que Paulo dá lá em Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então, se nós tivermos que falar muito, falemos a palavra, falemos instrução, falemos alimento para as pessoas. Conclusão: o principal ingrediente da fórmula do sucesso é saber se relacionar bem com as pessoas, disse Theodore Roosevelt. Eu peguei o provérbio desse cara inteligente e estou dizendo o seguinte: ninguém saberá se relacionar bem com as pessoas se primeiramente não domar a sua própria língua. Língua domando esta fera. Quero orar por você. Posso? Feche os seus olhos. Você que está assistindo esse vídeo, doce Espírito Santo, perdoa-nos quando falamos o que não devemos, quando usamos de palavras torpes, palavras de destruição e de morte. Põe uma guarda na nossa boca, unge os nossos lábios com a brasa viva dos céus. Senhor, coloca um cântico novo em nossos lábios, Senhor, e nos ajuda de forma tal, Senhor, que nunca permitamos que o passarinho faça ninho. Por favor, Senhor, quebranta-nos, instrui-nos, orienta-nos, inspira-nos, para que, debaixo da Tua graça, Senhor, nós mantenhamos a nossa mente sujeita ao nosso espírito, para que então, Senhor, nós consigamos falar aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que faz bem. Eu abençoo a sua vida, meu irmão. Você que assistiu esse vídeo, declarando que o Senhor te dará graça abundante e sabedoria, para que ao abrir da sua boca fluam palavras que promovam vida, edificação, restauração, reconciliação, prosperidade, paz, alegria, saúde e bem-estar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.